Você já passou por algum problema emocional e logo depois você começou a sentir dor ou algum distúrbio? Fica comigo que eu vou te trazer uma coisa bem interessante hoje. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar traz o Dr. osteopata, Dr. Alan Borges, direto de Londrina. A gente já teve com ele já via link e hoje ele está aqui presencialmente para falar mais sobre essa parte emocional, do método CIB, que você pode ter ficado curioso, e tem muita coisa bacana de inteligência emocional que pode servir para você na sua empresa, no seu trabalho, no seu consultório. Boa tarde, doutor Alan Borges, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, e você? Eu estou bem, graças a Deus. Que bom. Melhor agora, hein? Olha só, doutor Alan, para explicar para as pessoas que estão ali, o que é essa questão da inteligência emocional? Porque você veio aqui para dar um curso, né? Você vai iniciar um curso e eu queria que explicasse até para quem está assistindo, entender isso, porque de repente é legal até você que está assistindo, curtir, compartilhar, guarda esse vídeo, viu? Porque de repente você pode precisar disso para sua empresa, no seu consultório. O que é essa questão da inteligência emocional aplicado nas empresas? Bom, essa semana nós vamos estar aqui em Campo Grande, né, dando um treinamento, e um dos princípios é o que nós chamamos de conceito de inteligência emocional, né? Isso surgiu e é fortemente explorado na neurociência, né, que é uma das minhas formações, que é a gente compreender de que forma a nossa vida, o dia a dia, as crenças, né, as crenças limitantes, aquilo que a gente carrega do pai, da mãe, da família, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente viu na nossa casa. Traumas também? Traumas. Tudo isso foi construindo o nosso modelo, né? E hoje, não sei se você vive isso aqui, mas eu falo muito isso, né? Qual a grande dificuldade? A grande dificuldade hoje são pessoas. É onde a gente entra, se você entrar numa empresa, você vai falar, cara, qual a dificuldade dessa empresa? Às vezes não é o produto, às vezes não é aquilo que eles estão ofertando, mas são relacionamentos. Como manter um casamento? Relacionamento com filhos, né? Então, esse conceito da inteligência emocional, ele é uma forma que nós vamos conduzir as pessoas a vivenciar soluções de experiências traumáticas do passado, para a pessoa poder muitas vezes se libertar de crenças em relação à família, crenças em relação ao dinheiro, crenças em relação a merecimento. A partir disso, nós vamos criar referenciais para a pessoa poder prosperar em 12 áreas da vida. Esse é o nosso projeto, né? Legal. Então, serve para empresários, grandes líderes, funcionários de uma empresa. Porque a gente diz assim, né? Quando a gente entra no mundo emocional, a gente fala emoção, não tem como você sentir ou não sentir. Nós sempre vamos estar ligados às emoções, Sim, né? Então, elas são importantes porque elas também são responsáveis para gerar movimentos na nossa vida. Toda a natureza se organiza através das emoções. Então, qual a diferença de quem vai deixar isso tomar conta nas suas ações de dia a dia ou nos impactos do organismo, já que as emoções também, né, os sentimentos também nos adoecem? Então, o aspecto da inteligência emocional é uma ferramenta que você vai desenvolver habilidades e competências para se tornar gestor das emoções, né? Problema todo mundo tem, desafios todos nós temos todos os dias. A diferença, se você vai adoecer, se você vai conseguir superar aquilo, é a forma com que você vai lidar com todo esse processo. Então, o intuito dessa nossa imersão é trazer essa capacidade, a capacidade de se tornar gestor das suas emoções. a gente sabe que traumas emocionais geram impacto na vida, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você entrou nisso? Porque você é um osteopata. Como que foi essa transição? Como que foi essa ruptura? Exato. Para você ir para o lado emocional? Onde você enxergou isso? O que a gente percebe, né? Na formação da osteopatia, uma das características é o olhar, né, sistêmico do indivíduo. Então, a gente olha o indivíduo como um todo. Só que na osteopatia, a gente ainda está vinculado ao corpo físico num primeiro momento, né? Nós analisamos todo o sistema musculoesquelético, a relação dele com o sistema visceral, sistema crânio-sacral, toda a parte craniana, oral, né? Os problemas de boca, enfim. Então a gente faz uma abordagem global, analisando as diferentes relações, né, dos sistemas corporais, e nós acreditamos, né, isso está na nossa filosofia da profissão,
que o meio ambiente interfere diretamente no aparecimento de uma doença, ou seja, o meio ambiente perturba o corpo. E aí, quando nós olhamos para isso, lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu falava assim, o que é esse meio ambiente? O meio ambiente é o que a gente come, são as nossas relações externas, né? Isso interfere no mundo emocional, no mundo psíquico, é a postura, onde você está sentado, o sapato que você usa. Então, ele fala assim, tudo isso interfere para ser um processo formador de doença. Só que quando eu falava de alimentação, as pessoas entendiam. Quando eu falava de postura, todo mundo, o tênis que você usa para correr, mas emoção não era algo que os profissionais entravam nesse campo. Normalmente ficava só na parte da psicologia. Nós vamos direcionar para um psicólogo. Acaba sendo achando que é místico, né? Exato. Aí despertou em mim o interesse. Eu falei, eu quero estudar mais sobre as emoções e entender como a mente, como o cérebro responde diante disso, e não só entender, mas ter ferramentas para poder atuar. E aí eu comecei a estudar. A primeira grande transformação, o primeiro contato que eu tive com esse mundo, e para mim era assim, psíquico-físico. Essa era a ideia, tá? Porque eu precisava entender de que forma as pessoas adoeciam. Porque o que acontecia? Imagine assim, eu estava tratando um paciente, fisicamente ele estava bem. De repente, ele ia lá e tinha uma discussão em casa, no relacionamento. Ele me ligava e falava assim, Alan, do nada, eu acordei com a dor na lombar. Aí eu falava, cara, do nada, o cara não caiu, não bateu, não fez um esforço e apareceu. Aí eu começava a perguntar, aconteceu alguma coisa? Cara, o que aconteceu foi algo emocional, eu tive um problema, discuti com a minha esposa, ou discuti com o meu marido, ou com os filhos lá no trabalho. Então, esse estresse, será que pode ter relação? E aí foi onde eu comecei a tentar perceber e ouvindo a história de pacientes, chegava o seu José, falava isso, daqui a pouco a dona Maria falou, cara, será que problema de relações pode ter alguma relação, né, algum impacto na lombar? Aí um dia, ele fala assim, né, as nossas experiências da nossa vida, né, nos levam a talvez ter um outro olhar. E eu estava num momento muito importante da minha vida, no campo da osteopatia, eu fui dar uma palestra num congresso, e quando eu terminei a palestra, assim, imediatamente, eu comecei a sentir uma dor de garganta. E eu sentindo uma dor de garganta, eu falei, cara, aí você vai buscar as crenças que a gente tem, né? É o ar, tá muito seco, né? O clima e não sei o que e tal. E aí, nessa ocasião, tinha um osteopata que tinha vindo de um outro país, um osteopata estrangeiro. E ele falou, eu estou estudando algo que chama 5 leis biológicas da nova medicina germânica. E esse cara explica o significado da doença no corpo através do que a pessoa sentiu. E a garganta tem relação direta com a via de expressão. Provavelmente você poderia estar, né, num estado de estresse, poderia ser um momento importante, e o fato de você ter falado, isso pode ter tirado do corpo esse ponto de tensão, e ao tirar o corpo inflama. Eu falei, rapaz, eu nunca tinha escutado isso. Logo, fui, né, investigar o que é esse conceito. E a hora que eu comecei a ver a estrutura da nova medicina germânica, eu falei assim, puxa, é isso que eu estou precisando. Porque ele tinha mapeado o corpo, a doença física e comportamental, sendo guiado pelas emoções, o que a pessoa vivia. Então, o sentimento de raiva acomete esse órgão, o medo acomete esse órgão, isso gera câncer, isso gera depressão, isso a gente isso tem gera muita ansiedade. relação. Hoje até os médicos já prestam atenção nisso, né? Perfeito. O câncer está muito ligado a isso. Exato. E a origem desse conceito vem do câncer, porque esse médico que desenvolveu, o que aconteceu com ele? Ele teve o filho assassinado. Depois da morte do filho, ele desenvolveu um câncer testicular. Nossa. E aí ele falou assim, cara, eu sou médico, eu tinha uma saúde normal, não tinha nada, e aí ele fez um questionamento. Será que o aparecimento do meu câncer pode ter relação com esse evento? Aí ele começou a ouvir os pacientes oncológicos. A origem da nova medicina germânica tem relação direta com o câncer. Aí ele escutava uma mulher que tinha câncer de mama, um homem com câncer de próstata, ele começou a ver que os homens com câncer de próstata tinham a mesma história, as mulheres com mama, esse que tem o câncer de pele, e ele então mapeou o câncer através das emoções. Depois ele abriu para entender as outras doenças e viu que uma cárie, por exemplo, aquele dentista, uma cárie pode ter essa relação, né? Um problema de esmalte pode ter essa relação, uma tendinite, uma bursite. Então, eu vou te apertar um pouco. Vai lá. Olha só. Eu sou apaixonado pela fisiologia. E uma das coisas que fez eu entrar muito no sono, em desenvolver, foi por isso, para tentar entender o que estava acontecendo comigo há 20 anos atrás, né? E o que a gente sabe muito na fisiologia? A
a inflamação acontece por um trauma físico, químico ou biológico, certo? É isso aí. Então, aonde entra para aquela pessoa que está assistindo, que é nós temos muitos profissionais da saúde que assistem muito o nosso programa, aonde está essa correlação na parte neural por ser só um trauma químico, físico, biológico, o que é o desequilíbrio na mente, no psíquico, para causar essa inflamação? Por exemplo, é um déficit hormonal que vai acontecer? O que seria seria químico, né? Perfeito. E isso é muito importante esse tipo de pergunta, porque as pessoas acabam levando o campo emocional para um mundo esotérico, né? E não conseguem explicar, né? E a gente, nós vamos entender isso, por isso que é fisiologia mesmo, tá? Então você imagina o seguinte, se a gente for estudar o desenvolvimento desde a fase do embrião até o seu nascimento, nós passamos por várias fases, né? E entre essas fases nós temos o desenvolvimento de estruturas do cérebro, do corpo e um sistema, que é o nosso sistema de alerta, que é composto por duas subdivisões, simpático e parasimpático. Isso. Então, quando eu aciono diante de um mecanismo de estresse, o que acontece? Nós temos duas fisiologias que comandam o nosso corpo. A fisiologia que nós chamamos normal, que é essa, né, ordinária, essa do dia a dia, que é você comer, respirar, dormir, acordar, como todo... Para se manter vivo. Perfeito, que é o mecanismo da sobrevivência do corpo físico diante, né, das necessidades naturais. E nós temos, que é o que eu fui estudar, que é o meu campo de estudo, como essa fisiologia se comporta diante do trauma. E aí você pode perguntar assim, o que é um trauma? Acho que é importante as pessoas entenderem. Trauma é toda situação inesperada de alto impacto emocional ou tudo que se repete diariamente, né? Forma repetida. Sim. Então a gente fala intensidade ou tempo. O que acontece? Se eu me deparo com algo inesperado, abrupto, aciona-se imediatamente o hiperestresse, que ele vai fazer o quê? Ele aciona um eixo que nós chamamos hipotálamo, hipófise, adrenal, que é um eixo hormonal que vai liberar cortisol, vai liberar adrenalina, vai fazer tudo isso aí. Vai alterar ciclo de glicemia, Por quê? É como se o corpo falasse assim, nós estamos diante de algo e nós temos duas opções. Uma guerra, né? Lutar ou fugir. Tá. Presta atenção nisso. Isso é importante. Isso é muito importante. Não quero atrapalhar o raciocínio, Sim. mas isso é muito importante para você que está assistindo. Porque poucos colegas, infelizmente, entram nessa parte do simpático parasimpático e eu acho que é o principal do nosso corpo. Nossa. E a gente vai tocando a vida. E isso que você está falando, cara, para quem está assistindo, é perfeito. Mas continua ali que só foi para chamar a atenção aqui. Porque é isso. Se a gente entender fisiologia, eu falo assim, hoje eu nem chamo mais os processos de doença. Tá? Eu não uso essa palavra doença. Eu falo de fisiologia da sobrevivência. Ou seja, imagine assim, aí olhamos isso. Tá, então você está jogando lá. Se eu pegar o cortisol, esse eixo de estresse, e colocar numa artéria, o que vai acontecer? Num músculo, o que vai acontecer? Num osso, o que vai acontecer? Então, é como, por exemplo, assim, nós que estudamos a fisiologia de uma droga, por exemplo. Se o cara toma corticoide, o corticoide pode alterar a glicemia, pode modificar a pressão, pode fazer ele inchar. Por que isso acontece? Porque o corticoide no corpo segue o mesmo ciclo do cortisol. É exatamente a mesma coisa. Então, se o cortisol estiver alterado, por exemplo, sono. Cara, nós temos um ciclo do cortisol. O ciclo do cortisol, isso é importante na fisiologia. Começa às 6 da manhã, aí nós vamos ter o pico, 8, 9 da manhã. Ele começa a cair 4 horas da tarde e está lá embaixo. O que começa a fazer? A melatonina começa a subir. 18 horas, o ciclo do cortisol está baixo, a melatonina sobe e prepara a gente para quê? Dormir, descansar. Se eu estou diante de uma situação de hiperestresse, eu inverto esse ciclo. Eu começo a poder ter insônia. Eu posso começar, por exemplo, a aumentar a pressão. Espera um pouquinho. Então vai lá. Não te atrapalhando, não. Ó, o papo tá bom, hein? A gente vai sair daqui agora e a gente vai pro YouTube. Continua, segue o link da bio, vai lá, que olha o que ele tá passando pra gente. Isso é importante e serve de alerta para os seus problemas emocionais e de saúde. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi.
Desculpa te Não, interromper, vai lá. mas é por conta do horário. Pode. Mas vamos lá. Continua isso que você estava falando. Achei perfeito. Então você imagina assim, aí você tem lá esse ciclo do cortisol, ele começa a alterar o ciclo da insulina, né? Eu posso aumentar uma resistência insulínica. Se eu aumento a resistência insulínica, por exemplo, uma das coisas que o corpo se utiliza para lutar ou Isso fugir. aqui hoje, né? Não é? Exato. Sistema de alerta o tempo todo, informação. Se eu altero o ciclo da insulina, eu posso desenvolver um diabetes. Se eu faço isso, eu aumento, por exemplo, uma lesão na parede de uma artéria, eu aumento o risco cardiovascular. Então, a gente começa a entender, por exemplo, o cortisol. Isso, ele muda o ciclo entre a produção e reabsorção de osso. O que acontece durante o fator estressor? Perda de massa óssea. E o cara pode desenvolver uma osteoporose. Se eu utilizo isso, eu posso ter uma atrofia muscular. Inflamação sistêmica, inflamação crônica, como por exemplo um quadro de uma fibromialgia, uma dor crônica, tá? Se eu entrar lá no nível comportamental e no nível, por exemplo, de neurotransmissores ou neuromoduladores cerebrais, por exemplo, tá? Eu altero o ciclo de dopamina, eu altero o ciclo de serotonina, o estresse, por exemplo, a situação emocional modifica a fisiologia do intestino, colite, síndrome do intestino irritável, úlcera gástrica, gastrite nervosa. Então, quando a gente começa a entender isso daí, o que o fator simpático faz? Ele gera duas coisas. Ou ele gera apoptose, ou seja, morte celular, que vai formar uma úlcera. Ou ele gera multiplicação celular. Isso já foi mostrado, por exemplo, no campo da epigenética, como o meio ambiente interfere na célula, modificando uma característica genética. E essa modificação pode impactar em doenças de ordem genética ou, por exemplo, multiplicação celular, como no caso do câncer. Então, não é mais um campo esotérico, é fisiologia. A gente consegue entender o que acontece numa célula, num músculo. Por exemplo, o córtex motor sobre o estresse, o que acontece? Ele paralisa, é uma dinâmica. Isso pode gerar uma paralisia facial. Hoje a gente já consegue ver isso com processos, por exemplo, como esclerose múltipla, processos degenerativos. Então, isso é o que a gente estuda nesse conceito, interligando ou conectando, então, os impactos externos, o sentir e a manifestação do corpo. E é aí que nós atuamos, porque no campo terapêutico, nós vamos atuar exatamente nesse fator causal que, ao ser ressignificado, aí usamos todos esses conceitos, né, da neurociência, eu uso muitos conceitos da constelação familiar, porque a origem de grandes problemas da nossa vida vem da família ou de campos transgeracionais, e aí a gente cria todo um modelo para ressignificar a história de vida da pessoa e, consequentemente, tirar ela dessa fisiologia e levar para a fisiologia que é a da saúde, né? Quer dizer, tudo que você está falando aí está diretamente ligado ao estresse, mas de uma forma... As pessoas acham estresse, que na verdade o estresse no desequilíbrio fisiológico, entre simpático e parasimpático, né, que vai acontecer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Estão me perguntando aqui, você tem esse curso online? Porque tem profissionais da saúde perguntando aqui. Eu tenho esse curso online. É a formação da Nova Medicina Germânica. Quando eu fiz toda a minha formação, né, fui buscar fora, e eu trouxe isso e estruturei no Brasil desde 2010, né, que nós estamos falando desse conceito. Então, a gente tem essa formação online e tem a formação presencial. Inclusive, aqui em Campo Grande, agora em agosto, nós vamos ter a turma presencial aqui, tá? Tá, mas aí deixa eu te encher o saco. O presencial é como você falou, para funcionários, empresários, mas o profissional da saúde que quer aprender essa outra visão da fisiologia para se desgarrar um pouco da alopatia, como que ele faz? Você tem um curso desse aí também ou não? É esse aí. Ah, esse aí. Esse final de semana, nós estaremos aqui dando esse de inteligência emocional, que é para performance. Ah, tá. Grandes líderes e tal. Perfeito, em agosto agora, nós vamos ter a formação no módulo de medicina germânica, que é destinado principalmente a profissionais da área da saúde, mas não só. Porque eu gosto muito de dizer isso aí, né? Hoje, nós estamos aqui talvez na posição de profissional de saúde, amanhã eu estou com sintoma. Sim. Então, o paciente, ou o cliente, ele precisa ter conhecimento também. Então, é destinado a pessoas que buscam compreender mais. E quanto que é o tempo de formação de um profissional da saúde hoje que quer aprender isso, que está se encantando com o que você está falando? Esse módulo de medicina germânica são 60 horas de curso. 60 para a horas pessoa entender. Quantas aulas? Nós fazemos isso em 4 dias inteiro e mais um módulo online. Então são 60 horas de curso para você entender a relação do psíquico com todas as doenças físicas e comportamentais. Estudamos
além das doenças físicas, depressão, ansiedade, esquizofrenia, autismo, TDAH, que hoje, né, tá tomando conta aí, então estudamos todas as manifestações da criança, papel de pai, papel de mãe, então é um processo profundo aí de compreensão. É profundo, hein? É profundo. É porque eu estou te fazendo essas perguntas porque é o seguinte, o profissional da saúde, ele precisa quebrar paradigmas, né? Porque o profissional da saúde, na grande base de formação dele, ele é alopata. Prescrição, né? E eu sou contra isso. Eu acho que a gente tem que entender o paciente de um modo global, inteiro. Cabeça, corpo, mente, para saber, porque uma coisa influencia na outra, né? Perfeito. Então, um profissional, se quiser fazer, onde que ele entra em contato, tem as redes sociais onde ele pode entrar em contato, eu vou pedir para colocar ali. Isso, pode entrar no Instagram, né? Lá na bio a gente tem todas as informações, né, na bio sobre o módulo, o curso que vai acontecer, o modelo presencial, o modelo online. Pode mandar um direct para nós que a gente responde, tá? E essa teórica vai acontecer aonde? Nós vamos fazer, não sei o hotel ainda, né? Tá aqui o meu organizador, o Sérgio, né? Aqui de Campo Grande. Nós não sabemos. É que você chegou hoje, né? Você chegou hoje. Esse final de semana nós vamos fazer no Grand Park, né? E aí a formação mês que vem, ainda não sabemos o local, mas normalmente, né, fazemos em um dos hotéis aqui de Campo Grande. Não, isso é perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está quase chegando no fim do programa, mas essa questão emocional, como fazer? Porque as pessoas hoje querem a pílula mágica, não quer fazer o sacrifício de mudança de comportamento, não é verdade? E hoje, como eu mostrei aqui para você, hoje a gente está muito antenado nisso daqui, e isso, quer queira que não, provoca um desequilíbrio de estresse, de cortisol, de dopamina, de tudo isso, né? O que, para o profissional que está lá assistindo, para ele perceber que ele precisa disso, ou mesmo a pessoa que está assistindo, ela saber que de repente ela precisa procurar um profissional que trabalha com isso, o que você pode dizer para essas pessoas? Eu acho assim, quem está aqui nos ouvindo, né? Hoje, se você for parar para pensar no nosso modelo de adoecimento, né? Antigamente, a doença era por queda, trauma, picada de cobra, de inseto, sei lá, envenenamento, intoxicação. Hoje nós estamos falando de uma geração de doenças crônicas, tá? O agudo, intervenção ajuda, medicamento ajuda, sim, no concordo, agudo alivia, concordo. Tá tudo certo, cara. O cara tá com uma dor de dente intensa lá, você fala, só que nós não estamos falando disso. Hoje nós estamos falando de depressão, ansiedade, pânico, fibromialgia, dermatite crônica, bronquite, bronquiolite, asma, rinite, é disso que nós estamos falando. Então, para mim, o principal indicativo que você precisa olhar é para tudo aquilo que vem se repetindo na sua vida frequentemente ou aquilo que não sai do seu corpo. Como que você pode aceitar um diagnóstico de uma fibromialgia? Você vai tomar um antidepressivo 20 anos da sua vida. Como que você pode aceitar tomar um antidepressivo 30 anos da sua vida? Né? Agora, se eu tiver, caí, bati, tô com uma dor aguda, não tem problema, dá uma dor de cabeça agora. Como que você está aceitando uma cefaleia crônica? Então, para mim, se você que está ouvindo, o profissional da área da saúde, cara, se você não trabalha com o agudo, o cara que caiu, que bateu, que quebrou, você precisa dessa ferramenta. É importante. Eu pedi para você, a gente está chegando no final, porque infelizmente a questão de audiência a gente tem um tempo, né? Mas eu gostei disso que você falou. E para o profissional que está assistindo, dá um recado para ele, para todos que estão assistindo, não só o profissional, porque assim, eu acho que a gente precisa quebrar paradigma, né? E eu quero também te agradecer por você estar aqui e colocar aqui ao seu dispor, aqui as portas estão abertas para quando tiver outro curso aqui também vir falar, tá? Mas vou deixar a câmera aí para você fazer suas considerações aí. Te agradecer de coração, viu? Foi maravilhoso. O problema é que o tempo é curto. Eu que agradeço. Para nós é um prazer, né, quando a gente tem essa oportunidade, porque a gente tem que levar esse conhecimento. Você falou muito bem, né? É quebrar paradigmas. Nós temos que mudar o conceito de saúde e doença. Sair dessa visão de que parece que a doença começa no corpo e somente intervenções através de drogas é o que pode curar. Né? Passar a ter uma visão integrativa,
olhar para os diferentes sistemas que constituem a pessoa e como profissional da área da saúde completa, que eu acho que é o modelo, nós precisamos ter recursos para poder atuar nos diferentes sistemas que constituem a chamada doença, né? Fazer a pessoa, eu gosto de dizer assim, existe, na minha concepção, acho que deveria ter o profissional da saúde e o profissional da doença. O profissional da doença é aquele que foi treinado para tratar diretamente em casos de urgência e intervenção. Esse é o da doença, ele olha para a doença e quer tratar a doença. É um plantão médico. Exato, urgência. Urgência. Saiu disso, nós temos que ser profissional da saúde. O profissional da saúde é aquele, na minha concepção, que tenta recuperar os diferentes sistemas que estão em desequilíbrio no corpo. Perfeito. É por isso que eu falo. A fisiologia ela é soberana, né? É soberano. É demais. Obrigado você que ficou até aqui. Olha, eu vou insistir. Curte, compartilha, salva, porque esse vídeo pode fazer uma diferença na sua vida. Você que ficou até aqui agora, eu acho que se você estiver passando por algum problema ou vier a passar, assiste, volta o vídeo, porque eu acho que pode ser uma solução para os seus problemas. Até semana que vem. D1Noticias.com, a notícia no seu celular.